Qual a primeira coisa que te vem à mente quando você ouve falar a palavra autoridade? Se eu fizesse essa pergunta em uma escola, talvez aqui do nosso bairro, né? Ou em uma quadra de futebol, ou em uma faculdade, ou para os seus colegas de trabalho, a resposta seria bem diferente, né? Talvez algumas sugestões que nós ouvimos por aí. Olha, a autoridade é algo ultrapassado. Isso é lá tão século XX, né? Nós já estamos no século XXI. Ou a autoridade representa um sistema opressor. Algo que tolhe ou limita a nossa liberdade, não deixa a gente ser quem nós queremos ser. A autoridade é antidemocrático. Quem diz que é um que deve mandar em todos e todos devem se submeter à ordem de um? Todos deveríamos decidir as coisas. Só que aí nós temos um belo de um conflito, né? Porque cada um tem uma cabeça, cada um pensa de um jeito. Mas nós ouviríamos coisas do tipo, enfim, talvez você tenha outras sugestões que sabe que as pessoas diriam e talvez tenha até vontade de dizer, mas prefere guardar para si. A autoridade para mim é isso aí. A gente sabe que muitas dessas opiniões, elas são resultado de, muitas vezes, um mau relacionamento com algum tipo de autoridade. Talvez a pessoa não teve um bom relacionamento com os seus pais, não teve um bom relacionamento com um professor na escola, com um pastor, um líder espiritual, talvez um chefe. E aí isso manchou a sua imagem sobre a autoridade e por isso essa pessoa machucada, ferida, hoje tem um conceito bem inferior de autoridade. Eu não sei se é o seu caso, mas nessa manhã eu quero propor como Deus encara a autoridade. Apesar de homens que falham, homens e mulheres que falham quando assumem um papel de autoridade, isso não anula o que é autoridade aos olhos de Deus. Essas pessoas vão prestar contas pelo seu mau papel, mas isso não anula a função que Deus colocou, e nós vamos ver isso. Há quem diga e quem defenda que nós não devemos ter nenhum tipo de autoridade, nem no pensamento, então ninguém pode definir para você o que você pensa, nem no lar, todos devem ter o mesmo peso, pai, mãe, filho, todo mundo toma decisão financeira, toma decisão onde vai passar as férias, toma decisão sobre disciplina, né? O filho diz, hoje eu não quero ser disciplinado, e o pai diz, bom, se eu dei liberdade para você para tomar essas decisões, eu tenho que acatar, né? Aqui é uma democracia nesse lar. Tem pessoas que defendem isso na sociedade. Nós não precisamos de um líder, nós deveríamos lidar com as coisas em peso igual. E até na igreja. Hoje em dia é muito comum nós vermos igrejas, grupos de oração, em que as pessoas fazem uma roda e não há alguém que exerce algum tipo de autoridade no ensino. Então a pessoa simplesmente diz, olha, eu tenho um tema para nós tratarmos, ou melhor, o que vocês querem aprender hoje, o que vocês querem discutir? Então as pessoas decidem, eu acho que a gente quer falar sobre aborto. Tá bom, então o que vocês pensam sobre aborto? Eu penso A, eu penso B, eu penso C. E no final das contas, o moderador da discussão, ele nem toma uma posição final, ele não dá uma conclusão, ele diz, você, de acordo com tudo que ouviu, tire suas conclusões, fique com a sua verdade, o outro pode ter uma outra opinião, é a verdade dele, você tem a sua. Tem igrejas fazendo isso hoje. É que o pastor sobe para o púlpito, mas ele não traz nada conclusivo. Ele só divaga e no final das contas ele diz, tire as suas conclusões. Não é isso que a mídia muitas vezes faz? Olha, estamos apresentando os fatos para vocês, vocês chegam às suas conclusões. E está acontecendo dentro da igreja. Mas quem afirma isso, nós não devemos ter sequer uma autoridade. Pare para pensar. Ordenar que não haja autoridade é uma maneira de exercer autoridade. Se eu chego para vocês e digo, nós não devemos mais ter autoridade, cada um faz o que quiser. Se vocês fizerem isso, sabe o que vocês estão fazendo? Se submetendo à minha autoridade, porque eu disse para vocês fazerem essas coisas. Estão vendo como é difícil imaginar um mundo sem autoridade?
Se nós pararmos para pensar, não tem como fugir do conceito de autoridade. Mesmo que nós tentemos, sempre nós teremos autoridades. O mundo precisa de ordem. O mundo precisa de leis, de organização. E é a autoridade que vai estar lá para providenciar que esse mundo tenha ordem. De onde vem esse conceito? Para que a autoridade serve? Eu quero apresentar 3 proposições, 3 frases, 3 pontos. Primeiro, o conceito de autoridade está presente em todas as esferas da vida. O conceito de autoridade está presente em todas as esferas da vida. Vamos olhar alguns textos bíblicos que nos mostram. Primeira área em que nós vemos autoridade ordenada pelo Senhor. E já nos mostra qual deve ser a nossa postura diante dela, tanto sendo autoridade quanto estando debaixo dessa autoridade. Primeira esfera da vida é o casamento. A principal esfera da vida. Efésios 5, olha que texto fantástico. Efésios 5, versos 22 até 25. Diz assim: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo tanto para esposas quanto para maridos. Ele começa dizendo para esposas: esposas, vocês têm uma autoridade no seu casamento, é o seu marido, e vocês devem se sujeitar ao seu marido, se submeter ao seu marido. E ele compara o relacionamento entre Cristo e a igreja, porque a igreja é submissa a Cristo. Na igreja há uma autoridade, e no casamento também. E o apóstolo Paulo compara essas coisas. Aí os maridos dizem: tá vendo, vocês devem se submeter a mim. Para sua esposa, você deve. Aí, só que o apóstolo Paulo não para ali, ele agora fala sobre o marido. No verso 25 ele diz: marido, não fique achando que é só a sua esposa que tem autoridade não, sobre si. Ele diz: cada um de vós, marido, ame a sua mulher. Você vai cumprir papel de amor no relacionamento com a sua esposa, do mesmo jeito que Cristo cumpre o papel de amor diante da sua noiva, que é a igreja. Ou seja, o marido não vai se submeter à esposa, mas ele vai se submeter a Cristo, porque é uma ordem para ele, tem uma autoridade acima dele. Se você não fizer o teu papel, marido, se você não amar a tua esposa, você vai se ver com o Senhor Deus. Então, no casamento nós vemos a autoridade presente. A esposa deve se submeter ao marido e o marido deve se submeter a Cristo, cumprindo o seu papel. Os dois têm papéis de autoridade e papéis de submissão. A segunda esfera da vida em que há autoridade, qual que seria aí dentro da família? A primeira é no casamento. Qual que é a segunda? Filhos, exatamente. E na própria carta, na sequência da carta, nós vemos isso aos Efésios. Capítulo 6, versos 1 a 4, olha o que diz: filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Da mesma forma, nós vemos aqui os filhos sendo ordenados a se submeterem à autoridade de seus pais. Filhos devem ser obedientes e honrar os seus pais. Então eles exercem uma função de submissão. E os pais dizem: tá vendo, eu posso fazer o que eu quiser com você. Coisa nenhuma. Como diz a minha mãe, necas de pitibiribas. Porque ele diz no verso 4: pais, vocês também devem se submeter a uma autoridade que é do Senhor. Vocês devem criar os seus filhos da maneira do Senhor, de forma a não provocar o pecado nos seus filhos e futuramente condená-los à ira de Deus. Vocês devem também se submeter a uma autoridade. Pais não têm a liberdade de fazer o que quiserem com seus filhos. Terceira esfera. Então nós saímos de dentro da casa e agora vamos para fora da casa. Uma terceira esfera da vida em que o conceito de autoridade está presente é no trabalho. A maioria de nós passa muito tempo no trabalho, né? 80% da nossa vida é gasto no trabalho. E no trabalho nós também temos esse conceito. Olha a sequência do texto, versos 5 até 9.
Vós escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo, não servindo só quando observados, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens. Sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como vosso, está no céu e não faz diferença entre as pessoas. De novo, o conceito de autoridade está nos servos. Naquela época eram escravos, mas nós aplicamos esses princípios para o mercado de trabalho hoje. Obedeçam não por causa do seu patrão, ou só porque ele está vendo. Obedeçam porque vocês devem se submeter a Cristo. Seu chefe é Cristo. Então vocês vão cumprir o que o chefe mandar. Ao mesmo tempo, o chefe não acha que você tem liberdade de fazer o que você quiser com o seu funcionário. Você também tem um Senhor acima de você. E mal sabem os chefes descrentes de que serão cobrados pelo Senhor Deus no último dia pela maneira com que lideraram os seus liderados. E nós já vamos descobrir por quê. Então, na esfera do trabalho também temos responsabilidades de submeter a autoridades, sendo servos ou senhores. Os dois têm limites. Quando nós saímos do trabalho, então, e agora você vai dirigir o seu carro, você vai passear com a sua família, você encontra leis. A quarta esfera da vida em que a autoridade está presente é na sociedade em geral. As autoridades governamentais. E isso não é falado aqui em Efésios, mas nós vemos em Romanos. Então abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Romanos 13, versos 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Texto muito forte, né? Todos devem se sujeitar às autoridades. Aquele pessoal que tem ficado na classe aqui dentro, no salão maior, a classe do João Guilherme e do Honest, tem aprendido sobre isso, né? Há limites em que a autoridade pode exercer, o governador, o prefeito, o presidente, as autoridades civis, há um limite para eles também. Quando eles não ultrapassarem esse limite, nós devemos ser sujeitos a eles. Mas nós vemos claramente uma ordem aqui. Na sociedade, você cristão vai se sujeitar às autoridades governamentais. Faça o seu papel de cidadão, reivindique aquilo que é seu direito, mas também cumpra os seus deveres. Você deve fazer isso. Nada de tacar fogo nas coisas aí. Tem leis, você vai respeitar as leis. Ah, mas eu quero me manifestar. Faça dentro das normas legítimas da lei. Você pode fazer isso. Especialmente no Brasil, né? A gente tem uma legislação que favorece isso. Então, na sociedade também. Mas perceba, essa ordem não é só para nós que somos réis mortais, mas também é para as autoridades que estão lá em cima. Gente, é um fardo terrível de carregar nos ombros se candidatar em qualquer cargo público, como autoridade governamental. Porque Deus cobrará também esses homens. E tem gente que chega lá se dizendo cristão e nem entende isso, nem compreende isso. Ele vai ser cobrado por Deus porque se voluntariou para esse tipo de papel. Uma vez que o poder está em suas mãos, ele deve executar aquela função conforme as normas do Senhor. E se ele não fizer isso, agora é ele quem vai ser cobrado. É muito sério isso. Precisamos de cristão na política? Sim ou não? Precisamos, como em todas as áreas do mundo, das esferas da vida, mas cristãos que entendam o seu papel e que saibam que a sua função lá, ela é muito específica. Ele não está lá para fazer do Brasil uma igreja. Ele está lá para fazer do Brasil cumprir as leis e promover leis que preservem a vida, recompensem o bem e punam o mal. Então, na sociedade, as autoridades governamentais também têm a sua autoridade superior. E aí, por fim, nós chegamos no quinta esfera da vida em que o conceito de autoridade está presente,
que é na... Qual que faltou aí? Igreja. Falamos do casamento, relacionamento com os filhos, trabalho, sociedade em geral, igreja. E na igreja nós temos alguns textos que mostram isso muito claramente. Eu queria que você passeasse aí na sua Bíblia, em Hebreus capítulo 13, primeiro texto. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Nós na igreja temos líderes, e a ordem é: obedeça, se sujeite, porque eles vão prestar contas. Eles trabalham no meio de vós como pessoas que vão prestar contas pela vida de vocês. E é interessante que ele dá um estímulo, né? Obedeça por quê? Para que ele vai ter que liderar você de qualquer maneira. Ele vai prestar contas pela sua vida de qualquer maneira. Se você for favorável a essa liderança, vai facilitar o trabalho dele. E aí ele não vai fazer isso gemendo, ele vai fazer com alegria. E se ele fizer com alegria, você ganha. Mas se você se opor, se você ficar colocando o dedo em riste, dizendo eu não vou me submeter à sua autoridade, isso não vai impedir o fato de que ele continua sendo a sua autoridade. E isso não vai ser bom para você, porque ele vai começar a te pastorear e cuidar de você como um fardo, com tristeza, com angústia, com lágrimas. E é só você que perde com isso. Não há coisa melhor do que ver um líder animado com as suas ovelhas. Não porque elas não tenham pecado, mas porque são ovelhas que entendem que são pecadoras e que há uma pessoa ali que não é inimiga delas, mas que está ali para cuidar delas e que vai errar como elas, mas que também tem uma autoridade sobre esse líder. É o Senhor Deus, ele também vai prestar contas. Portanto, na igreja nós vemos isso também. Ovelhas se submetem aos líderes, líderes se submetem ao Senhor. Se um não fizer o seu papel, vai se ver como autoridade superior. Outro texto que mostra isso, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5. Versos 12 e 13. Diz assim: irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham, e os tenhais em grande estima e amor, por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós. Primeiro, deem respeito. Segundo, tenham em grande estima. Terceiro, tenham em grande amor, porque eles estão aí para cuidar de vocês. Terceiro texto que mostra isso, 1 de Pedro, capítulo 5, primeira carta de Pedro, 1 Pedro 5, versos 2 e 3. Talvez você esteja imaginando, poxa vida, o que a gente fez para tomar uma dessa, né? Normalmente quando o pastor fala isso é que tem gente submissa. Não tem não, gente, eu só estou levantando o conceito, porque nós vamos falar sobre isso na nossa assembleia. Mas quando nós pensamos em autoridade na igreja, parece que o fardo cai sobre as ovelhas, né? Vocês devem se submeter. Mas esse texto aqui, ele agora traz o lado de julgamento para os que estão na liderança. Vocês, presbíteros, pastores, vocês também têm o seu papel. Olha que interessante o que o texto diz. 1 Pedro 5, 2 e 3. Ele está falando para os presbíteros, ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação. Olha que legal, eu tenho que cuidar das minhas ovelhas não porque é a minha função, por obrigação. Que interessante, porque estão me cutucando e dizendo, se você não for, você vai apanhar. Não, ele continua, mas espontaneamente, você faz porque você gosta. Se você não gosta, sai daí, você está no lugar errado. Se você não ama pessoas, você está no lugar errado. Pastor, líder, presbítero.
E ele continua, segundo a vontade de Deus. É isso que Deus sempre pretendeu. Nem por interesse em ganho ilícito. Não esteja aí porque você quer ganhar dinheiro, porque você quer comprar uma fazenda, um carro do ano, porque você quer ganhar status. Saia daí se você quer ganhar essas coisas. Mas de boa vontade. Se tiver um prato de comida para você, tá bom. Porque você ama as pessoas e vai cuidar delas sem ficar pensando em ganhar dinheiro. Se tiver sustento, você vai estar feliz. Verso 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Você não é chefe dessas pessoas. Você não controla essas pessoas. Não tem uma bola encarcerado, presa ao tornozelo dessas pessoas, amarradas a você, e você quem deve dizer o que eles devem fazer o tempo todo. Você não é isso. Você não é dominador não, pastor. Vocês não são dominadores. Mas, ao invés de serem dominadores daqueles que Deus confiou a vocês, vocês devem fazer isso servindo de exemplo ao rebanho. Sabe a melhor maneira de você conduzir um povo? Não é pegando ele pelo pescoço e dizendo, eu vou te esganar, você não está fazendo certo. É pegando o rostinho dessa ovelha, olhar para você e falar, olha aqui o caminho. E você anda. Tá vendo? Tô. Ah, não quero. Tá bom. Nós vamos praticar a disciplina bíblica, mas eu não posso te esganar. Aqueles que estão em liderança também têm o seu papel e vão prestar contas. Ok, primeira proposição é a que eu vou gastar mais tempo mesmo. O conceito de autoridade está presente em todas as esferas da vida: casamento, filhos, trabalho, sociedade e a igreja. Todos têm o seu papel. Todos têm uma autoridade superior acima de si. Alguns não têm nenhum abaixo de si, né? Filhos não tem ninguém a quem se sujeite a eles, né? Eles podem dizer, mandar no cachorro, sei lá, mas a mãe tem o filho, o marido tem a esposa, o patrão tem o funcionário, às vezes o funcionário também fica ali, né? Vou mandar em quem? Mas todos nós temos em alguma esfera da vida uma autoridade acima de nós e alguém ou coisas pelas quais nós vamos prestar contas estão abaixo de nós. Todos nós. O filho não manda em ninguém, mas ele tem os brinquedinhos que ele tem que cuidar. Tem que cuidar do cachorrinho, não ficar puxando para esticar o bichinho, né? Ele é responsável pelo cachorrinho. Então não há um lugar só na face da terra no qual nós não estamos em posição de sujeição a alguma autoridade. E todos vamos prestar contas a Deus como lideramos. Todos. Primeira proposição, primeira frase é essa. Segunda, Deus levanta os seus líderes na igreja. E os homens reconhecem esses líderes. Deus levanta seus líderes na igreja e os homens simplesmente os reconhecem, os identificam. Eu vou dividir essa proposição em duas partes. Primeiro, Deus levanta os seus líderes na igreja. Antes mesmo de a igreja votar ou identificar alguém que está se destacando na liderança, Deus é quem age. Olha que interessante, Atos 20 e 28. O apóstolo Paulo está falando com presbíteros, pessoas que eram autoridade na igreja, pessoas que eram responsáveis pelas ovelhas do Senhor. E ele está se despedindo desses homens. E aí ele diz o seguinte: portanto, tende cuidado de vós mesmos, cuidem da vida de vocês. Não achem que é só servir a Deus na igreja, não, vocês têm que estar bem com Deus no dia a dia, com as suas famílias, conhecendo a doutrina, orando o tempo todo. Mas também tende cuidado de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. Ele diz, vocês foram reconhecidos por uma igreja como líderes dessa igreja. As pessoas se submetem a vocês. Mas sabe quem colocou vocês lá? Ou melhor, sabe quem confiou aquelas ovelhas a vocês? O texto diz quem? O Espírito Santo. Ou seja, é o Senhor Deus que levanta homens para cuidar do seu próprio povo. E ele faz isso por meio do Espírito Santo. De alguma maneira, a gente conversava isso ontem, né, Adriana? Que aquela pessoa que é levantada na liderança, ela não sabe como, mas ela
entende que Deus está chamando ela para isso. É algo inerente, ele percebe: Deus, se eu não fizer isso, eu vou cobrar, o Senhor vai me cobrar, eu vou prestar contas. É isso que sustenta uma pessoa no ministério. No momento de crise, no momento de oposição, no momento de pecado seu e dos outros, Deus me quer aqui. E é isso que não faz um pastor pegar sua mala e cuia e ir embora, desistir do negócio, porque Deus me quer aqui, Ele me levantou. É isso que vai fazer um presbítero passar horas em reunião, madrugada adentro, um diácono chorar ao lado de alguém: poxa, eu podia estar curtindo uma praia, mas estou aqui, passando um calor do teu lado, chorando com você. Pois é o Espírito Santo que levanta esses homens. Mas e a igreja? Qual o papel da igreja? O mesmo livro de Atos, que diz que é o Espírito Santo que levanta os pastores da igreja, é o mesmo livro que diz que são homens que percebem isso. Os homens reconhecem esses líderes. Atos 6, olha, a gente já se debruçou muito nesse capítulo, e eu não vou enfatizar muito ele, mas olha que texto fantástico. Na igreja em Jerusalém, nós sabemos, havia viúvas necessitadas e a distribuição estava meio falha. Só algumas estavam recebendo ajuda, outras estavam sendo esquecidas. Isso começou a provocar murmúrio na igreja. Eram os apóstolos quem dividiam essas coisas. Então eles estavam muito sobrecarregados. E aí eles falam: olha, não dá para a gente ficar fazendo as duas coisas. E aí o conselho dos apóstolos no verso 3 é o seguinte: portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Homens que já estejam se destacando, mas vocês é que vão perceber esses homens. Não é que eles iam escolher alguém. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu vou pegar o irmão Antônio. Irmão Antônio, a partir de hoje o senhor vai ter que ser cheio do Espírito Santo, tá bom? Porque a gente quer escolher o Senhor para cuidar das coisas. Era isso que eles iam fazer? Não, eles iam olhar para o senhor Antônio e falar: aquele homem é cheio do Espírito Santo. Ele está dentro das qualificações, então vamos separá-lo para isso. Dá para pegar a ideia? Então ele primeiro vai ser isso, depois a igreja percebe. A igreja não deveria escolher homens para que um dia se tornasse assim. Eles iam perceber homens que já eram assim. Eles só teriam essa responsabilidade maior agora, oficialmente. E é isso que a igreja faz. Versos 5 e 6. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem que já era cheio de fé e do Espírito Santo. E aí os outros, né? Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E olha o que eles fazem: eles escolhem esses homens e os apresentaram perante os apóstolos, os quais os apóstolos, depois de orar, impuseram-lhe as mãos. A gente vai falar sobre isso no domingo que vem, o que é impor mãos. Impor mãos é conferir autoridade. Olha, nós aprovamos vocês. A igreja escolhe e os apóstolos dizem: ok, então agora esses homens são essa autoridade nessa área na vida da igreja. Um outro texto que mostra isso no livro de Atos, mas agora com presbíteros. Olha que interessante. Capítulo 14, verso 23. Barnabé e Saulo estão... Paulo, né? Estão na sua viagem missionária, uma delas. E eles estão visitando igrejas. E aí olha que interessante o verso 23 do capítulo 14 de Atos. E nomeando-lhes presbíteros em cada igreja e orando com jejuns, consagraram-nos ao Senhor em quem haviam crido. Eles estavam passando em cada igreja, pregavam o evangelho e nomeavam presbíteros ali. Mas em Atos 20 disse que é o Espírito Santo quem levanta eles. Ok, mas os apóstolos estavam identificando esses homens e colocando eles na função de pastores daquele rebanho. É isso então o que a Bíblia apresenta sobre líderes na esfera da igreja. Deus levanta eles, mas ao mesmo tempo os homens percebem eles e simplesmente os identificam, os reconhecem como líderes. E eles são sensíveis a entender: Deus está levantando essa pessoa. Portanto, forçarmos alguém a ser líder sem que Deus o tenha levantado é um problema. Porque Deus não motivou aquela pessoa, Deus não tem trabalhado aquela pessoa, ela não tem interesse naquilo, e nós dizemos: mas você tem o perfil.
mas você é o ideal. E nós colocamos nela uma autoridade, mas ela nunca quis estar lá, ou quer estar lá, mas Deus não a levantou para estar lá. E há indícios claros disso. Isso é um problema. Muitos dos pastores que pastoreiam contrariamente a 1 Pedro que nós lemos lá, por interesse, como dominador, é porque não devia estar lá. Porque um dia colocaram eles lá. É um problema colocar líderes que Deus não tenha levantado. Ao mesmo tempo, tem o outro lado da moeda. É um problema não reconhecer, alguém levantado por Deus na liderança. Então, como igreja nós vemos nitidamente, Deus tem colocado uma chama no coração desse homem, esse homem tem caráter, consegue cumprir as funções, mas por motivos egoístas e pessoais eu prefiro não elegê-lo. Eu não gosto muito do jeito que ele fala, eu não gosto do tipo que ele se veste. Eu lembro que há 25 anos atrás ele disse uma palavra dura para mim e eu não gosto mais dele. É um erro também fazer isso, porque significa que nós estamos dizendo para Deus: o Senhor levanta líderes, mas nós não queremos esse tipo de líder na nossa vida. É um erro fazer os dois, colocar gente que não devia estar lá e não reconhecer gente que devia estar lá. Ficou claro? Deus levanta seus líderes na igreja e os homens os reconhecem. Terceira e última proposição: os líderes levantados por Deus e reconhecidos pela igreja devem ser e permanecer sendo homens irrepreensíveis. Os líderes levantados por Deus e reconhecidos pela igreja devem ser, enquanto são reconhecidos, e permanecer sendo durante o tempo, homens irrepreensíveis. É isso que nós lemos na primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos encerrar nessa carta. 1 Timóteo 3. Nós vamos ler dos versos 1 até 12. Esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem à violência, mas amável, inimigo de discórdias, não ganancioso. Deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não deve ser novo na fé para que não se torne orgulhoso e venha a cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Os diáconos, da mesma forma, devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem dominados pela ganância. Devem permanecer no mistério da fé com consciência pura. Devem também primeiramente passar por experiência. Depois, se considerados irrepreensíveis, exerçam o diaconato. As mulheres, do mesmo modo, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só mulher e governar bem os filhos e a própria casa. Você percebe, tanto presbíteros quanto diáconos, o termo irrepreensível aparece, é preciso que eles sejam. E o que é ser irrepreensível? É ser o santarrão, o perfeitão que nunca erra, é isso? Não, é alguém isento de qualquer acusação contra os seus pecados. É alguém que quando erra, conserta. E a ideia é de que rapidamente ele se arrepende. E ele vai atrás das pessoas e busca restituir os danos que causou com o seu pecado. É uma pessoa que não tem, sabe aquela blusa de lã? Que solta um fiozinho. Se você deixar prender na porta, o que vai acontecer? Você vai ficar sem a blusa. Não é assim? Então, porque tem um fio solto. Alguém irrepreensível é alguém que não tem fios soltos na sua vida, porque alguém pode pegar ele: olha, eu sei de uma coisa sua, deixa eu te ver na igreja lá falando, você vai ver, eu vou levantar na hora. É alguém que não tem mau testemunho lá fora, é alguém que não tem mau testemunho dentro da sua casa, mau testemunho dentro da igreja. Não é alguém perfeito, mas é alguém que está buscando a perfeição, buscando ser como Jesus.
No caso dos presbíteros, que são aqueles que vão pastorear a igreja de Deus, eles devem ser aptos a ensinar, devem conhecer muito bem a doutrina, saber falar com as pessoas o que a Bíblia diz. Devem proteger a igreja do falso ensino. No caso dos diáconos, eles devem ser cheios do Espírito, de sabedoria para lidar com questões do dia a dia, de questões sociais, de ajuda aos necessitados. Eles devem ser aptos no fazer as coisas, mas primeiramente aptos de caráter, irrepreensíveis. Portanto, eu quero sugerir algumas conclusões. Primeiro, nós não podemos ignorar essas qualificações ao reconhecer os nossos líderes. O texto é muito claro. É necessário que o bispo, presbítero, pastor seja irrepreensível. É necessário que o diácono seja irrepreensível. Nós não podemos ignorar essas qualificações. Eu já vi o estrago que líderes causam em uma igreja quando são levantados e um desses aspectos é ignorado. Eles não são irrepreensíveis. E isso trouxe problema futuro, porque tinha pontas soltas. Mas se eles são aptos, não há nenhum motivo, e aqui a segunda conclusão. Se eles são aptos, nós não devemos nos opor, não há motivos para nos opor. Eu não posso olhar para uma pessoa em que Deus está levantando como líder e dizer: eu não gosto de você. Você certa vez me magoou. E muitas vezes nós impedimos pessoas de exercerem um papel, não porque elas estão desqualificadas biblicamente, mas porque estão desqualificadas no nosso conceito. O meu e o seu conceito serve para nada. Pega ele e joga no lixo a hora que você estiver saindo. Porque para a vida da igreja, o conceito do Senhor é que permanece. E nós devemos ficar com Ele. As qualificações são do Senhor. Se eles estão aptos nas qualificações bíblicas, nós não temos o direito de dizer: não, eu discordo. Você está se colocando contra o que Deus está levantando. Ao mesmo tempo, levantar alguém que não se enquadra é se colocar contra algo que Deus está proibindo. Deus está dizendo: não era para ele estar aí. E vocês estão querendo ele. Pois é, vocês é quem vão sofrer na mão dele. Lembra de Saul? Deus disse: vocês não precisam de rei. Não, nós queremos um rei. Tá bom. Olha o que é ter um rei aí. Aí vem Davi. Não, agora é o homem segundo o coração de Deus. O povo sofreu na mão de Davi, e sofreu na mão de Salomão, e sofreu na mão de todos os outros reis que vieram. Até que veio o Senhor Jesus. Ele disse: era esse rei então o ideal. Mas não levantem pessoas que não deveriam estar ali. Terceira conclusão: esses líderes não podem se acomodar, uma vez que são eleitos, e negligenciarem esses aspectos de qualificação. Ou seja, eu citei o irmão Antônio, né? O irmão Antônio não é candidato para nada, tá só para... o irmão Antônio, nós identificamos que ele é cheio do Espírito, é um homem que está dentro das qualificações, e falamos: então, vamos lá. Aí ele diz: bom, se lá para ser reconhecido pela igreja eu tinha que estar qualificado, então agora eu vou botar os meus pés para cima e ficar na minha. Tanto faz agora. Não. Ele não pode se acomodar, ele deve permanecer sendo um homem irrepreensível. Ele não pode entrar em declínio moral. Quarta conclusão é que se nós elegemos alguém, reconhecemos alguém como líder, nós também devemos constantemente avaliar essa pessoa durante o seu serviço para ver se ele continua apto. Um outro problema é a igreja ficar preso por estatuto, do tipo: você assumiu ser presbítero ou diácono por, 4 anos ou vitalício. E o camarada começa bem, primeiro, segundo ano, terceiro ano. Só que depois ele toma decisões diferentes daquela que ele tomava lá atrás. Talvez nasce um filho, talvez o trabalho pede para que ele dobre a carga horária. Talvez esse homem entra numa crise moral, e aí ele já tem o título. O que a gente faz? Como é que tira esse homem de lá? E ele diz: não, eu quero continuar. E agora ele está lá, o que nós fazemos? Isso também causa muito mal para a igreja. Por isso, como igreja, nós devemos constantemente olhar para os líderes, avaliá-los. Quiçá de 6 meses em 6 meses, ano a ano. Nós devemos criar esse método de avaliação dos nossos líderes. E uma quinta conclusão para nós
é que uma vez eleitos, nós devemos nos submeter à sua liderança. Essa sujeição vai ser uma demonstração, uma expressão da nossa sujeição à autoridade de Deus. Deus levantou aqueles homens, nós os reconhecemos. Agora nós nos submetemos a eles. Doido, não é? Homens do meio do próprio povo. Eu conheço o seu passado. Você cresceu do meu lado. Quem é você para vir querer mandar em mim? Nós éramos jovens juntos na mesma igreja e agora você quer só porque é presbítero? Quem é você? Pois é. A sua postura deveria ser olhar para aquela pessoa agora que foi reconhecida como líder e dizer: Deus quer que eu me sujeite a essa autoridade. Eu não me submeto por causa dele. Eu me submeto por causa dele. Porque o Senhor mandou fazer assim. Conclusão. Queridos, a autoridade é um conceito divino, estabelecido desde a criação. Deus colocou ordem nas coisas que criou. Deus nos ensina a nos sujeitarmos a Ele através das autoridades diferentes que Ele coloca na nossa vida. Um filho que não consegue se submeter ao seu pai, está querendo dizer: eu não consigo me submeter a Deus. Está se colocando contra Deus que colocou seu pai como autoridade na sua vida. Uma esposa que faz isso com o marido, igual. O marido que faz isso diante de Deus, a mesma coisa. Um funcionário que não se submete ao seu patrão, mesmo quando o patrão não está sendo leviano, pecando, diz: não vou fazer. Ele está dizendo para Deus: eu me oponho à autoridade que o Senhor colocou na minha vida aqui no meu serviço. Um cidadão que faz a mesma coisa com suas autoridades superiores, com as leis, quando ele quebra uma lei, ele está dizendo: Deus, para mim tanto faz a tua autoridade na minha vida, porque eu obedeço ao que eu quero, e quando as pessoas estão vendo, mas quando ninguém está vendo, eu estou pouco me lixando para a tua autoridade. E uma pessoa que na igreja não consegue se submeter a autoridades eclesiásticas, ela está dizendo para Deus: eu não aceito o teu governo sobre a minha vida. Eu não aceito os meios que o Senhor estabeleceu para cuidar da minha alma. Então, ter algo contra autoridades piedosas e bíblicas na igreja é se colocar contra a vontade do Senhor. E você deveria avaliar muito bem o seu coração. Se você tem um problema de autoridade, você já não tem mais desculpa para dizer que não sabe o que elas são. E se você tem um problema com a autoridade, sendo ela capaz, apta biblicamente, então quer dizer que é você quem tem que lidar com Deus. Porque é você quem está sendo insubmisso para com Deus. E não só para com aquela imagem humana. O ministério é assim. Por vezes, eu queria que isso não acontecesse, mas as conversas que eu tenho com ovelhas, os presbíteros, muitas vezes acabam mal. Pessoas levantando, batendo na mesa e saindo, deixando falando sozinho. Eu não vou me submeter. Eu não vou, está errado, eu não estou pecando. É difícil ver isso. Mas o que mais dói não é o ataque pessoal. O que mais dói é saber que aquela pessoa está se colocando em oposição ao Senhor Deus. É por isso que Paulo dizia: olha, eu sofro como dores de parto para ver Cristo formado em vocês. Porque eu vejo a rebeldia de vocês contra Deus. Tanto faz se vocês são rebeldes contra mim, mas se eu estou dizendo a palavra de Deus para vocês, vocês estão contra Ele. E normalmente isso é um artifício que a nossa mente usa. Eu estou diante do pastor e ele está me confrontando. E aí eu digo: você está errado, pastor. Eu é que estou certo. E eu não quero mais saber disso, e vira as costas. Na nossa mente nós acreditamos que nós estamos apenas nos opondo ao pastor. E aí nós chegamos em casa, botamos nossos joelhos no chão e dizemos: ó Senhor Deus, como eu te amo, como eu me submeto à tua vontade. Aquele pastor miserável, queima ele, mas Deus, eu te amo. Isso normalmente é o que acontece com alguém que é excomungado ou excluído da igreja. A pessoa diz: essa igreja não sabe, ela está querendo me botar para fora. E a igreja está dizendo: você está pecando, meu querido, você está deliberadamente contra o Senhor. E aí essa pessoa sai excluída da igreja, chega em casa e diz: não, comigo, com Deus está tudo bem. Eu amo ao Senhor, eu sou crente, uma vez salvo, sempre salvo. A minha vida com Deus está beleza ainda.
Você não conseguiu submeter a uma autoridade visível, como é que você vai submeter a uma autoridade invisível, que é o Senhor Deus? Queridos, é muito sério isso. E é sobre isso que nós vamos decidir em alguns minutos. Aqueles homens que Deus tem levantado e que nós devemos reconhecer biblicamente. E depois de hoje deveremos nos submeter a eles, como uma expressão de submissão a Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa manhã, por essa palavra indigesta, mas que nós precisamos digerir. Precisamos compreender que o Senhor estabeleceu o conceito de autoridade desde a criação, porque o Senhor estava nos preparando para nos submetermos à autoridade do Rei Jesus. Portanto, que nós tenhamos um coração submisso, voluntarioso, para nos submetermos às autoridades que o Senhor colocou em nossas vidas. E nos dá sabedoria nessa manhã, porque vamos tomar um passo muito importante na vida dessa igreja, que é reconhecer presbíteros e diáconos que o Senhor já tem levantado. E devemos avaliá-los conforme as Escrituras, e não conforme nossos gostos e preferências pessoais. Que eles sejam irrepreensíveis, Deus. Que nós nos coloquemos debaixo da sua liderança, com alegria e com disposição em sermos liderados, porque isso só vai produzir bem para nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.